O apóstolo Paulo fala: em tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Aquele que confia no Senhor, irmãos, é como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, eu peguei e saí de casa, fui numa feira na cidade, tem uma feirinha. Fui na feira rapidinho, lá em Sete Lagoas, tem as Sete Lagoas, meus irmãos aqui conhecem. Eu peguei, fui na feirinha lá na cidade, fui na feira rapidinho, aí peguei e voltei. Quando eu estava subindo no morro, eu falei: Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amanhã é um novo dia, eu confio, lancei a minha ansiedade ao Senhor. Irmãos, e eu sem dinheiro, mas mesmo assim, irmãos, eu glorifiquei o Senhor, entreguei na mão do Senhor. Aí subi no morro assim, era mais ou menos 1h da tarde, mais ou menos. Olha para você ver como é que Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha no impossível. O nosso Deus, Ele trabalha no impossível. Nada que Deus não possa fazer na sua vida. Eu subi naquele morro, sol quente. Eu cheguei, subi naquele morro. Quando eu chego no meio daquele morro, irmãos, eu olho, eu vou subir na rua, glorificar o nome do Senhor, irmãos. Na tribulação, glorifica o Senhor. Na tribulação, na luta, glorifica o Senhor. Ele está passando pela prova, glorifica o Senhor. Ele está passando por dificuldade na sua casa, glorifica o Senhor. É difícil, mas glorifica o Senhor, porque Ele é tudo na sua vida, Ele é tudo na minha vida. Sem Jesus não somos nada. E eu subi naquele morro, quando eu estava subindo, cheguei em determinado lugar, achei ali, Deus preparou para mim, irmãos. Naquela época era R$50, uma nota de 50 contas assim, e essa nota, irmãos, contando as pessoas, como de fora as pessoas não acreditam, acho que está ficando louco. Ela estava assim, entre o meio-fio e a rua. Eu olhei assim, acreditei, não acreditei. Quando eu peguei naquela nota, eu disse: Senhor, eis que eu estou contigo, eis que eu estou preparando. Irmãos, Deus, Ele prepara quando você tem fé. Eu achei aquele dinheiro, peguei ele, olhei assim, senti no coração: é de Deus. Deus preparou. Isso, irmãos, é o trabalho de Deus na nossa vida. Cheguei em casa, fui na mercearia, comprei um bocado de coisa. Irmãos, não, Deus, Ele trabalha no impossível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos ler a palavra no livro de 1 Pedro 5. Aleluias. Glória a Deus. 1 Pedro 5, versículo 7, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que os irmãos pusessem suas Bíblias, aleluia. 1 Pedro 5, versículo 7. É a palavra de Deus nessa noite para os nossos corações, aleluia. Glória a Deus. Lançando sobre ele todas a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém, irmãos? Essa palavra, irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra maravilhosa. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Quando Jesus, Ele levou sobre Ele, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor levou sobre Ele todas as nossas ansiedades, a nossa dor, a nossa necessidade, Ele levou sobre Ele. E nessa noite Deus ia falar, essa palavra vem tocar no seu coração, porque Deus está aqui nesse lugar. Deus quer fazer algo grande aqui. Porque sabemos, irmãos, que lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, nós vamos vencer, porque com Deus nada é impossível. Para Deus tudo se torna fácil, porque o nosso Deus, irmãos, Ele cumpre com a sua palavra. Deus, Ele zela pela sua palavra. E nós lançamos sobre Ele todas as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, nós vamos obter vitória. Há muitos cristãos que às vezes a necessidade, a luta vem, e ele para no meio do caminho, ele desiste.
Ah, eu não vou mais ser crente porque eu passei para a igreja, eu estou cheio de tribulação, cheio de luta. Irmãos, isso é a que a Bíblia acabou de dizer aqui. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, aí vem a dificuldade. O irmão Bruno contou um testemunho aqui, depois que ele foi para a igreja, ele perdeu o emprego. Isso é o quê? O diabo, o nosso adversário. Ele não veio para trazer tristeza, porque, irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus lançou Lúcifer lá da glória, da terra, o diabo se lançou na terra como Lúcifer, o demônio. Ele veio para desfazer a obra de Deus, mas ele não tem poder nenhum, porque a Bíblia diz, irmãos, que ele já é derrotado. Satanás já está debaixo dos seus pés. Aleluia! Satanás já está debaixo dos seus pés. Por quê, irmãos? Porque a palavra nos garante isso. Jesus nos garante isso. A nossa segurança está em Cristo. A nossa fé está alicerçada em Deus. O nosso coração está ligado com o coração de Deus. Deus, nós lança Ele sobre Ele as nossas dificuldades, as nossas dores. Às vezes você está lá pela madrugada, às vezes acorda assustado, com preocupação com as coisas. Irmãos, Jesus está de olho em você. O nosso Deus, Ele não dorme, Ele está de olho. Às vezes, meus irmãos, a luta vem tão grande, eu já passei por muitas lutas, dificuldades, mas nunca deixei de crer. E nessa noite, em nome de Jesus, se você estiver passando pela prova, não desista. Se você estiver passando pelo fogo, não desista. Se você estiver passando por dificuldade na sua casa, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, porque Deus é fiel contigo. Deus, Ele não te deixa, Deus não te abandona de maneira nenhuma. Só quem tem fé e crê que recebe. Aleluia. Às vezes nós vemos na igreja irmãos prosperando. Tem muitos irmãos que prosperam. Por quê? Porque está na palavra. A palavra ela é fiel. Eu conheço irmãos, às vezes, não estou querendo dizer que não tem esse tipo de irmão, jamais, porque nós trazemos para nós bênçãos, profetizamos bênçãos nas nossas vidas, mas tem irmãos na igreja que tem grandes prosperidades, chega na igreja, de repente está com um pouco, um carro novo, aí de repente pula de carro, mas aquela irmã está na bênção. Por quê, irmãos? Porque ela tem fé. A fé é o fim fundamento das coisas que não vê, mas crê. Se você tem fé, irmãos, Deus é capaz de dar coisas extraordinárias que você nem imagina ter na sua vida. Não deixa, não desista da sua vitória, não desista da sua prosperidade. Lança-se aos pés do Senhor, porque Ele tem poder. Aleluia! Lança a sua ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem poder para te dar coisas que você nem imagina. Apartamento, casa própria. Eu conheço testemunho de irmãos que não chegaram de aluguel, irmãos. Hoje tem sua casa própria. Por quê? Porque creram nesta palavra. Porque lançou sobre o Deus a sua ansiedade. Aleluia. Salmos 41, versículo assim, esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E tem crente que não tem paciência, tem cristão que não tem paciência. Mas se ele tiver verdadeiramente ligado com Deus e Deus ligado com ele, tudo vai ser feito da maneira de Deus. Da maneira de Deus. Deus, irmãos, nosso Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso, que não existe outro Deus. Não tem. O nosso Deus, Ele é lindo. O nosso Deus é lindo. Eu costumo sempre dizer isso, quando Deus me usa para pregar, eu falo que o nosso Senhor é lindo. Não tem como definir a beleza do Senhor. Não tem como definir o poder de Deus. Aleluia.
E Ele está aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, e está falando nos corações aqui nessa noite. A coisa mais rica, meu irmão, é quando você tem algo. Imagina, quantas pessoas nessa noite estão em desespero, não tem com quem pedir nada. Quantas pessoas aí fora estão, eu digo, jovens, atrás de uma cela fria, cama de concreto, um caixãozinho ruim, que eu já fui em cadeias, a cela, à sua frente, parede de concreto, cada parede 30 centímetros de grossura, olha para cima, laje, teto e grade, e não tem a quem pedir socorro. E nessa noite você está aqui, tem a liberdade, está sentada, está com perfume bom, uma boa roupa, e nessa noite glorificando o nome do Senhor. Isso, irmãos, ela sai sobre ele a vossa ansiedade, porque essas pessoas que estão lá precisam de ajuda. É muito fácil estar aqui pregando, sabendo que lá na frente tem um irmão meu dentro de uma cela fria, debaixo da terra, precisando de ajuda. Aí que eu te falo, sai sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas Deus quer, irmãos, que não você só lança sobre ele a sua ansiedade, não, mas dá o melhor para Deus. Fala isso para mim também, meu irmão. Eu estou falando isso para mim também, não é só para vocês, não. Eu tenho humildade para falar isso. Eu sou simples e humilde para falar isso. A palavra de Deus está falando comigo também. Lançar sobre ele, irmãos, é isso. Deus, irmãos, ele sabe que ele te chamou pelo nome? Ele te chamou porque ele te escolheu pelo nome. Deus te chamou pelo nome. Não foi um nome, não foi um santo de barro, uma escultura de barro, de argila, não. Foi um Deus vivo que te chamou. Oh, glória a Deus, sinta a presença do Espírito Santo aqui nesta noite, sinta. Só quem está ligado com Deus sente a presença do Espírito Santo de Deus. Foi Ele que te chamou pelo seu nome. Aleluias. Tem muitos que ainda não conhecem esse Deus, irmãos. Nosso Deus, Ele é tremendo. Pessoas precisam da nossa ajuda, pessoas que não têm para onde pedir socorro, mas Deus te chamou pelo nome para você ir até aquela cadeia, para você ir ao hospital. Irmãos, eu conto um testemunho que quando eu estava pregando numa igreja na cidade, eu estava em cima do altar pregando, chegou uma irmãzinha desesperada. Ô meu irmão, diácono, meu irmão Carlos, ora para o meu pai, porque ele está em cima de uma mesa de cirurgia, minha mãe está no hospital, está na mesa de cirurgia, se abrir ele morre, e se não abrir vai morrer da mesma forma. Aí onde que tem a fé, irmãos? Aí que entra que a Bíblia nos diz, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Deus, ele tem cuidado de você, meu irmão. Deus, ele tem zelado da sua casa. Deus tem zelado da sua vida. Deus tem cuidado de vós. Aleluia. E só sente isso quem tem fé. Aleluias. E na mesma hora a igreja levantou, a igreja cheia. Nós vamos orar para o irmão, não recordo o nome no momento, mas, irmãos, quando esse irmão estava na minha cirurgia, o médico falou com a esposa, se nós for passar o bisturi nele aqui, ele vai, nós não damos a garantia para você. Mas quando ela falou, a filha depois comigo, mas Jesus dá a garantia. Jesus, ele cura. Jesus, ele liberta. Jesus, ele tira o homem da sarjeta. Deus levanta o morto. Deus ressuscita mortos. O nosso Deus, irmãos, é o Deus do impossível. Aleluia. E nós oramos naquele momento. Eu senti o Espírito Santo descer dentro da igreja, assim, meus queridos. O anjo de Deus desceu. Naquela hora eu senti que Deus tocou no meu coração. Foi curado. Passado um outro dia,
A irmãzinha, no culto, na quarta-feira, a irmã chegou. O meu pai já está no quarto de recuperação. Esse é o Deus que você está servindo aqui nessa noite. É o Deus que ressuscita. Hoje, como eu vejo ele, o médico dá um pouco de vida para ele. Está robusto. Ele é da minha altura assim, grandão, forte. Estou feliz. Toda vez que me vê, ele me agradece. Não, agradece ao Senhor, porque ele que te curou. Foi ele que tirou os filhos de cima da cama, da mesa de cirurgia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, está abrindo justiça. Então, venhamos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Deus, ele zela por você. Irmãos, a coisa mais linda do mundo é quando você está na presença do Senhor. O diabo, o nosso adversário, não quer. Jamais ele quer. Ele não quer, de maneira hipótese nenhuma. Outra coisa, uma das coisas que o diabo está usando muito hoje é isso aqui, ó, a mente. A mente. Falo isso durante muito tempo que eu venho observando a palavra. O diabo está usando muito a mente dos jovens e dos irmãos também. O diabo tem, a sua preocupação dele é tentar tirar o seu foco. O foco em Deus. Se você desviar o seu foco, você vai ver coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. Existe isso. O diabo tem as suas artimanhas, os seus métodos de trabalhar. Não estou aqui para julgar, nem estou para condenar, mas quem julga é o Senhor. Há muitos que não vêm por motivo, e não é justo, mas o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe a necessidade. E se você veio aqui nessa noite, é porque você veio com fé, e lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque Deus, irmão, tem um compromisso com você. Deus tem um propósito na sua vida. Deus, ele não abre mão de você. Deus, ele tem um carinho muito grande com a sua vida. Você está dormindo, Jesus está te olhando. Você está no trabalho, Jesus está te vendo. Você está andando na rua, ele está te olhando. Irmãos, a coisa mais gostosa é o amor de Deus nas nossas vidas. Não existe nada melhor. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter carro zero. Irmãos, eu conheço pessoas que moram debaixo da lona, debaixo da roça, morando em roça. Pessoas que moram, não sei se os irmãos aqui conhecem, casa de pau a pique. Alguns irmãos conhecem. Quando o vento, a mão é mais dentro do que fora. Uma alegria, porque tem Deus. Irmãos, a riqueza maior é Deus. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Porque Deus, irmãos, ele é tão maravilhoso que não tem como descrever o amor de Deus em nossas vidas. Irmãos, nós temos a Bíblia diz que Deus deu um único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu seu filho único para que você tivesse vida. Irmão, já parou para pensar sobre isso, irmãos? Você pegar seu único filho, mas Deus, ele fez isso. O propósito de Deus, irmãos, era que nós viemos, que nós hoje tivéssemos essa graça, que nós tivéssemos essa comunhão que nós estamos tendo aqui nessa noite. Quando Jesus, ele foi entregue ali para ser morto, Jesus, ele não tinha pecado algum, mas ele sabia que ele ia morrer, ele ia ser crucificado, ele ia ser maltratado, cuspido, machucado, mas ele lançou sobre o Senhor a ansiedade. Senhor, passa de mim esse cálice. Meus irmãos, na hora da dor, Jesus estava ali, irmãos, naquela cruz, os cravos transpassaram as suas mãos, ele sentindo aquela dor, mas ele não negou, ele não redimiu, ele não recuou, porque sabia que você, nós aqui nessa noite, somos, sabia, ele falou, vou morrer por uma boa causa, porque ele sabia que nós precisávamos dele hoje. Nós temos essa grande alegria muito grande, só de saber que ele deu a sua vida por nós. E hoje, muitas das vezes, nós não valorizamos, mas nós temos que valorizar isso, irmãos. Valorize isso.
As pessoas que viram naquele dia no Gólgota Jesus ser crucificado, olhou ali, Jesus ali, febre, a coroa de espinho furando a sua fonte, sangue corria a sua face, mas Jesus estava ali para a glória do Deus Pai, para te dar vida, para te dar prosperidade. Hoje, se nós estamos aqui, é por misericórdia de Deus. Por isso que Deus nos diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todos os nossos problemas, ele levou sobre ele, para que nós venhamos ser livres. Romanos 8, Espírito diz assim, irmãos: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos livres para adorar o Senhor. E nessa noite não é diferente não. Deus está falando aqui, irmãos, em nome do Senhor. Eu sei que Deus está falando nos corações. Essa palavra aqui, irmãos, os irmãos meditam nessa palavra, leve para a sua casa, leve para dentro da sua casa essa palavra. Lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Deus é Deus de palavra. Deus é fiel na sua palavra. A promessa de Deus, irmãos, é que nós venhamos crescer. Irmãos, outra coisa, essa palavra aqui, irmãos, ela é para ser lida. Às vezes, o pastor até falou sobre isso aqui. Há muitos crentes que colocam o Salmo 23 dessa forma. Irmãos, eu não sei, mas já presenciei de cada irmãos. Salmo 23 fica aberto o ano todo. Às vezes essa página aqui ela fica em poeira, mas não lê, irmãos. Isso aqui é uma bússola. Isso aqui, é onde que você tem todas as suas saídas. Através da palavra, através dessa palavra, você sai de qualquer problema. Porque, irmãos, isso aqui é um livramento. Isso aqui Deus nos deu para nos estudar. Em nome de Jesus, gostaria dos irmãos de colocar os seus pés. Vamos estar orando nesta noite, né? Vamos fazer uma oração. Após eu entrego essa palavra em nome de Jesus, que essa palavra possa ter, né, irmãos, compactado o seu coração em nome do Senhor. Amém, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade nessa noite. Te agradeço do fundo do meu coração. Abençoa esta igreja, Pai. Continua te abençoando, pastora, todos os irmãos que aqui se encontram em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus.